Em adoração ao nosso Deus, nesta hora nos colocamos diante do Senhor em culto, como verdadeiros adoradores do Senhor. Em santidade nos colocamos diante dele para bendizer o seu santo nome. O salmista nos Salmos 29, versos 1 e 2, diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. E em santidade, coloquemo-nos diante do Senhor em adoração ao seu santo nome. Tributemos louvores, porque só a Ele é devido toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nesta hora de culto, adoremos ao Senhor, bendizemos o seu nome, porque só Ele é digno de receber todo o nosso louvor. Em santidade, Senhor, nos colocamos na Tua presença, reconhecidos, ó Deus, da nossa pequenez, da nossa necessidade, ó Deus, do Teu cuidado e favor. Nos colocamos, ó Pai, diante de Ti em adoração ao Teu santo e excelso nome. Rogamos, ó Deus, que o Senhor venha aceitar a nossa adoração, o nosso louvor. Conclamamos-te, ó Pai, que esteja conosco a nos conduzir, para que a nossa vida seja aprazível à Tua presença. Rogamos-te, ó Deus, o favor em nos perdoar os pecados e fazer de nós, ó Deus, instrumentos nas Tuas mãos para honrar-te e bendizer-te, ó Pai, e que o mundo veja em nós a figura de Cristo. No santo nome de Cristo, assim oramos. Amém. Salvador, em seu poder descansa e é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. Preciosa que Deus predestinou, sustenta pedras vivas que a graça trabalhou, e quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Neste edifício santo, que visa o teu louvor, esteja Senhor, e muitos pecadores aqui em contrição se tornem templos santos de tua habitação. Leitura bíblica, Salmo 116, de 4 a 9. Então invoquei o nome do Senhor. O Senhor livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado
ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste-me da morte a minha alma, das lágrimas aos meus olhos, da queda aos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Amém. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador. Somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo ali, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Oremos. Soberano Deus e Pai amado, te agradecemos por mais essa oportunidade, ó Pai, de estarmos na tua presença, ó Deus. Te suplicamos, ó Deus, pela nossa igreja, ó Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus, também pelos enfermos da nossa igreja, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, de até aqui, ó Deus, a tua, Deus, ter nos guardaste, ó Deus, dessa doença, ó Deus, que está lastrando por todo mundo, ó Deus. E nós aqui da nossa igreja, ó Deus, até agora não tivemos caso muito complicado, ó Deus. Então te agradecemos por tudo isso, ó Pai. Eu queria pedir em especial também, ó Deus, pelo meu pai, ó Deus, pela doença dele, ó Deus, que nós sabemos que é grave, ó Deus. Mas pedimos, ó Deus, seja misericordioso com ele, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que ele não é evangélico, que é católico, ó Deus, que peço a conversão dele, ó Deus, também dos meus irmãos, ó Deus, só peço abençoar, ó Deus, cada um deles, ó Pai. Pedimos agradecido em nome de Jesus. Amém. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Eu te cantarei entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande até aos céus e a tua verdade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus e seja a tua glória sobre toda a terra. Salmos 57,
versículos do 9 ao 11. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. 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 Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por esse momento em que nós nos reunimos para louvar o teu santo nome, engrandecer o teu santo nome, porque tu és majestoso, Senhor, e porque nós te adoramos. E é nesse momento que estamos reunidos com os irmãos para entregar a ti toda a adoração. Em teu santo nome, pedimos que esteja entre nós, conduza a palavra, conduza o louvor, para que todos nós possamos ser edificados. É no santo nome do Senhor Jesus que nós oramos e te agradecemos por esse momento. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois deste período de adoração, contrição e louvor, vamos agora então nos edificar na palavra de Deus. Teremos agora então nossa meditação em primeira epístola de João, capítulo 4, versículos de 7 ao 21, com o tema A Chave para a Vida, o Amor.
Então faremos 3 divisões, dos versos 7 ao 12, do 13 ao 17 e a última sessão dos versículos 18 ao 21, com este tema, a chave para a vida, o amor. Farei então a primeira sessão, a leitura da primeira sessão, do 7 ao 12, as Escrituras Sagradas assim nos ensinam. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Versos 7 a 12, nós aqui então pontuamos em que consiste o amor. Em que consiste o amor? Então, a palavra sagrada nos traz uma instrução muito verdadeira a respeito em que consiste o amor. Certamente que esta palavra amor nos nossos dias e desde os tempos passados já sofreu muito com a influência profana, mundana, secularista, hedonista dos nossos tempos e dos tempos idos. A palavra amor, ela foi deturpada do seu sentido, ainda mais nos dias de hoje. A palavra amor vem para justificar aberrações, perversões em nome do amor, inclusive assassinatos em nome do amor. Amor de verdade. Em que consiste o amor que Deus nos revela? É isto que nos importa, e não deixar com que venhamos a confundir o amor enquanto essência de Deus deste amor que andam apregoando por aí, que não tem nada com o amor de Deus, tem a ver sim com um amor carnal, tem sim a ver com um amor de projeto, de instauração de um comportamento que agride as Escrituras Sagradas. Aqui nós temos sim o termo amor empregado com excelência, com verdade, com nobreza. Por isso os versos 7 a 12 nos chama a atenção, e eu quero dar destaque ao verso 10. Verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisto consiste o amor de Deus, e nisto consiste o amor. O amor então consiste no ato de que Deus doou o seu Filho em nosso favor, o amor como doação. O amor aqui, ele consiste nesta doação de Deus para com a humanidade. Que doação foi esta? Seu Filho sendo entregue como propiciação pelos meus e pelos teus pecados. A palavra propiciação significa que Cristo fora sacrificado em meu e em seu lugar. Isto demonstrou o grande amor de Deus. E nisto consiste o amor, em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então é bom que entendamos de uma maneira profunda,
perfeita, verdadeira e definitiva. O amor com que Deus se revelou a nós envolveu o sacrifício de seu unigênito santo em lugar do pecador. Eu, você e todo aquele que vir a crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Também é o mesmo apóstolo João quem nos dirá as palavras de Cristo, porque foi Cristo quem disse: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o texto em João 3,16, o Evangelho, segundo João, capítulo 3, verso 16, é a palavra de Jesus a Nicodemos, falando a respeito deste amor, que agora João, em sua epístola, traz novamente a nós, de uma outra forma, mas a mesma essência, o mesmo amor. Nisto consiste o amor. Nisto consiste o amor. Consiste em quê? No ato de Deus ter doado voluntariamente seu Filho Santo em lugar do pecador, oferecido em sacrifício seu Filho Santo em lugar do pecador, para abrir portas à salvação do pecador. Aí então nós não podemos misturar questões para além do que o texto afirma a respeito do amor. Em que consiste o amor? O amor consiste no ato de Deus ter doado o seu unigênito à morte em favor daqueles que creem no sacrifício redentor de Jesus Cristo. Nisto consiste o amor. Saiu disto toda e qualquer outra justificativa para embelezar o amor enfeia, deixa ele deturpado, porque nisto consiste o amor e nada mais que isto, nem mais nem menos. Nisto consiste o amor de Deus. E nos basta, porque a excelência do amor de Deus demonstrado aqui faz com que nós sejamos, por Deus, arregimentados para vivermos nesse amor, segundo este amor e não outro. Este amor altruísta, verdadeiro, sacrificial, solidário, misericordioso. Este é o amor que Deus demonstrou em Cristo para conosco. Daí então, novamente, verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aí sim, em que consiste o amor? Nesta atitude benevolente, graciosa de Deus, em doar seu Filho unigênito em favor dos pecadores, ou em favor do pecador. Mas precisamos de ir além. A chave para a vida, o amor. Primeiro, o amor aqui não dá margem para nenhuma outra conotação, para nenhum outro sentido que não o ato único e exclusivo de Deus doar seu Filho em lugar do pecador. Nisto consiste o amor. Agora vamos para a divisão 2, dos versos 13 ao 17. Nisto conhecemos que permanecemos nele. Nele em quem? Em Cristo, em Deus. E Ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Verso 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós.
Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Versos 13 ao 17, como o amor é aperfeiçoado em nós. Como o amor é aperfeiçoado em nós? Temos o amor de Deus, porque Ele nos amou. A prova do seu amor foi Ele ter enviado o seu Filho para que morresse, morte de cruz, em nosso lugar, para que Ele fosse feito maldito em nosso lugar. Nisto consiste o amor. E agora, uma vez em comunhão com Cristo e com o Pai, permanecemos no amor, porque Deus é amor. Mas o texto diz que devemos nos aperfeiçoar no amor. Verso que dou destaque aqui, do versículo 13 ao 17, é bom que nós destaquemos o verso 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Segundo ele é, também nós somos neste mundo. Que vem a ser isto? Como podemos traduzir isto que o apóstolo João está nos dizendo? Que não pela comunhão com Deus. Se alguém diz ser cristão e não mantém comunhão com Cristo, não mantém comunhão com o próximo, como pode ser ele cristão? Nós só podemos testificar que amamos a Deus se amarmos o próximo. Não existe uma outra forma de demonstrar amor a Deus que não sendo demonstrando amor ao próximo. Por isso que o verso 7 ao verso 9 nos diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja que o termo conhecer a Deus está associado a este imperativo, amemo-nos uns aos outros. Um imperativo que parte de Deus para conosco. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele, para vivermos por meio de Jesus Cristo. Esta é a chave para a vida: o amor, a comunhão com Cristo e o amor de uns para com os outros. Amemo-nos uns aos outros, e nisto é aperfeiçoado o amor de Deus em nós, quando há uma dinâmica e o exercício deste verbo amar, como quem ama de verdade, como quem se doa, como quem se entrega, como quem se preocupa, como quem se gasta em favor do outro. Amar o próximo por amor a Deus. Várias ilustrações nós já vimos a respeito do ato de amar. Como, por exemplo, uma vela que se queima. Uma pessoa acende uma vela e tem vela de tudo quanto é tamanho. Tem velinha de aniversário que dá para 30 segundos, 40 segundos. Mas tem vela de 7 dias. Eu sei de pessoas que, às vezes, para cumprir promessa, então compram uma vela desse tamanho. Conheci uma pessoa que comprou uma vela da altura do seu estômago, porque tinha sido lá curado de um problema do estomacal, aí foi pagar a promessa, e segundo a promessa que havia feito, tinha que acender aquela vela que lhe dava pela altura do estômago, e a vela ficou lá acesa até acabar. Só que hoje em dia tem tanta desonestidade que nem as velas vêm mais com um pavio completo.
ela só tem tamanho, o pavio é curto. Então promete lá que vai ficar acesa, sei lá, 7 dias, não fica acesa nem 8 horas, porque o pavio é curto. Não tem o pavio para deixá-la acesa tanto tempo. Bom, é uma outra questão. Mas a vela vai cumprir o seu papel somente se ficar acesa e se tiver pavio. Se não tiver pavio, ela vai se apagar. Mas tendo o pavio no corpo daquela parafina que se estende, vai haver luz e ela vai cumprir o seu papel até derreter toda e queimar todo aquele pavio que houver por dentro daquela parafina. É o papel da vela em manter algum lugar iluminado. O crente, igualmente, quando ele se mantém aceso, iluminando, aquecendo, ele se desgasta. Ele se desgasta. Ele envelhece, ele adoece e ele morre. Mas ele cumpre o seu papel. Uma vela guardadinha na gaveta, sem nunca ter sido acesa, ela pode ter 500 anos, mas ela nunca cumpriu o seu papel. Ela nunca serviu para iluminar, nem aquecer coisa alguma. Ela só vai cumprir o seu papel quando acendê-la e ela for inteiramente queimada. O crente, nós somos a luz do mundo. A nossa lamparina nunca se apaga, porque o Espírito de Deus se renova em nós. O Espírito de Deus nos dá força para cada dia. E foi Jesus quem disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não existe bênção maior. Você vai partir desta existência e o testemunho que você deixou, se Deus quiser, pode salvar a vida ainda de muitos. Como, por exemplo, quantas vezes nós falamos de Charles Spurgeon? Quem foi Charles Spurgeon? Quando ele viveu, certamente ele não está ali na esquina para conversar com você hoje. Nem Charles Spurgeon, nem João Calvino, nem Martinho Lutero, nem o apóstolo João, nem o apóstolo Pedro. Quem foram estes homens? Quem foram estas pessoas? Quem foi Esther? Quem foi Débora? Quem foram estas pessoas? Quem foi Maria? Quem foi Isabel? Quem foram estas pessoas? Foram luzes que passaram por esta existência e deram testemunho do Deus de amor. Esgotaram suas vidas carregando uma mensagem. Morreram no que diz respeito ao corpo físico e material, porque todos nós morreremos, mas perante Deus estão vivas. Por quê? Porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. E aí então ninguém pode cumprir o seu papel se não for no amor. Viver, segundo o texto está nos ordenando a que vivamos. Aperfeiçoar o amor. Nisto é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Assim, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Nós somos neste mundo. E o que nós somos neste mundo aos olhos de Deus? Mensageiros, embaixadores do reino de Deus. Vós sois sal da terra e luz do mundo, disse Jesus. E foi mesmo Jesus quem disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. E João, o apóstolo, agora está reforçando, trazendo pelo Espírito Santo novamente os mesmos princípios que Jesus nos ensinou. Basta ler João capítulo 15, capítulo 14 e capítulo 15 em especial. Teremos estas mesmas palavras ditas pelo Mestre, pelo Senhor Jesus. Última sessão, versos 18 ao 21. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele, da parte de Cristo, da parte de Deus, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Aquele que ama a Deus, ama também a seu irmão. E o que é mesmo que está dizendo no verso 21? Temos da parte de Jesus Cristo este mandamento. Jesus manda que nos amemos uns aos outros. Não é uma opção, não é uma sugestão que você deve acolher, é uma ordem. Jesus está mandando que nos amemos uns aos outros, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão, porque se não amar ao irmão, você não ama a Deus. Este é o desdobramento para aquele que odeia a seu irmão, para aquele que não ama o semelhante. Ele não ama a Deus, e se não ama a Deus, não é de Cristo, e se não é de Cristo, paira sobre ele uma terrível expectativa de condenação. Portanto, versos 18 ao 21, nós pontuamos: o amor exige coragem, lança fora o medo e suas mazelas. O amor se concretiza em nossos semelhantes. Esta é a chave de demonstração imprescindível. Qual é a chave de demonstração? É o amor ao próximo. Imprescindível. Não tem como demonstrar amor a Deus que não sendo demonstrando amor ao próximo, ao semelhante, a seu irmão. Não é muito, é a chave para a vida. O amor, este amor, caracterizado de uma forma sublime pelo gesto de Deus ter doado seu Filho unigênito para morrer no seu lugar, em meu lugar, em lugar de todo aquele que Deus chamar. Para quê? Para que nós vivamos por meio dele, de Jesus Cristo. Para quê? Para demonstrarmos o amor de Deus ao mundo. De que forma? Amando o próximo. Em amor ao próximo. De que amor se está falando? De amor altruísta, verdadeiro, sincero, misericordioso, amor de doação, amor que excede todo entendimento, amor que é de Deus, e somente a igreja pode entender que amor é este. É um amor forte, é um amor corajoso. Aliás, quem ama precisa ter coragem. Amor não é para covardes. Vamos nos lembrar: Jesus não te amou? Jesus não me amou? Jesus não amou a humanidade? Deus não demonstrou amor para com a humanidade enviando o seu Filho? E o que é que o amor demonstrou da parte de Deus? O que nós podemos ver em Deus e em Cristo em decorrência deste amor? Sofrimento. Sofrimento. Jesus amou e sofreu pelos seus. E para sofrer o que ele sofreu, tem que ter coragem. E ele teve coragem de enfrentar o Satanás, de enfrentar a Via Crucis, de enfrentar o inferno, de enfrentar todas as forças opositoras que se levantaram contra ele. Teve de ter coragem. O amor nos reveste de coragem, porque somente o amor faz com que nós tenhamos a antevisão do que virá após o sofrimento, e sem sofrimento ninguém pode vislumbrar glória alguma. A glória é para aqueles que vencem, e vencem batalhas. Não são batalhas fajutas. Batalha de Tararé, por exemplo, vai lá na história.
ver do que se trata. Não, batalha verdadeira, batalha que realmente envolveu derramamento de sangue, e não foi de qualquer sangue, sangue do Cordeiro Santo de Deus, e ele venceu, demonstrou coragem. E agora, este mesmo Senhor Jesus Cristo que me salvou, que te salvou, nos reveste de seu amor. Para quê? Para que tenhamos medo? Para que num momento como este a gente se esconda? Não. Ele nos revestiu de coragem. Coragem para ser diferente. Coragem para agir segundo Ele manda. Coragem. O amor lança fora o medo. Por quê? Para que serve o medo? Diz o verso 18. O medo produz tormento. Alguém tem dúvidas disso? O medo não produz tormento, não? Você já viu uma criança com medo, como é que ela fica? Ou corre para o colo da mãe, ou corre para o colo da avó, ou corre para o colo do pai, ou corre para o colo de um irmão mais velho, ou corre para junto de uma pessoa adulta, pensando que esta pessoa adulta irá protegê-la, quando ela está com medo. E quando não tem ninguém por perto para acudi-la, ela chora. A criança. Mas tem muito adulto chorando. Tem muito adulto com medo, paralisado, sem saber o que fazer da vida. Está amedrontado, está com medo. E o que a Bíblia Sagrada está dizendo? O perfeito amor lança fora todo o medo. O perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Crente medroso não cabe. Não cabe. O crente é valente, é corajoso. Não porque ele é ensimesmado, cheio de si. Não. Nós reconhecemos que o Espírito que está em nós nos aperfeiçoa no amor. Já pontuamos isto aqui. No segundo ponto, do 13 ao 17, como o amor é aperfeiçoado em nós? Pela comunhão com Deus, pela comunhão com o Pai, pela comunhão com o Filho, pela comunhão com o Espírito Santo. Nisto somos aperfeiçoados. E o amor em nós, então, uma vez aperfeiçoado, lança fora o medo, para que sejamos capazes de amar de verdade, o amor com que Deus nos talhou para que amássemos e exercêssemos um amor genuíno, digno de honra, digno de ser imitado. E somente este tipo de amor glorifica a Deus. Este amor deturpado que andam apregoando por aí, amor sensual, hedonista, amor secularista, profano, não tem nada com o amor de Deus. Deus é amor, mas é um amor realmente genuíno, verdadeiro e santo. E é deste amor que Jesus Cristo nos ordena e nos manda que pratiquemos uns para com os outros. Finalizando as palavras conclusivas, aqui mesmo na Epístola de João, capítulo 3, versos 13 ao 18. Farei breve leitura e já encerraremos. Capítulo 3, versos 13 ao 18. Diz assim: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor,
que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a ser irmão, padecer necessidade e fechar-me o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, com estas palavras, nós podemos concluir: o amor sacrificial, altruísta, solidário, misericordioso e verdadeiro é isto que nos distingue daqueles que não conhecem a Jesus Cristo, daqueles que não conhecem a Deus o Pai, daqueles que não conhecem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Somente esta marca nos distingue daqueles que dizem amar a Deus e são achados mentirosos, porque não são capazes de amar o próximo. Que nós, como igreja, entendamos esta chave, a chave para a vida. Pode existir muitos tipos de vida, vidas miseráveis, mas vida plena, vida abundante, vida verdadeira, tem sofrimento? Tem, mas tem amor. E o amor vence o medo, o amor vence o mal, o amor vence. Por quê? Porque Deus é amor. E a partir do momento que nós praticamos o amor com que Deus nos agraciou, honramos a Deus. Por quê? Porque o amor de Deus foi manifestado em seu ato livre e espontâneo de salvar a humanidade por meio da doação de seu unigênito Filho para morrer na cruz em lugar do pecador, para que o pecador redimido em Cristo viva por meio de Cristo e viva no amor de Cristo, no amor de Deus, no amor do Espírito. Que Deus assim nos abençoe, lancemos fora o medo, vivamos por meio de Cristo, glorifiquemos a Deus no amor ao próximo. Que assim Deus nos abençoe. Amém. Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol rompendo no levante trouxer a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! Alavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz o meio Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu consolo.
e sempre me amarás, porque jamais no inferno o mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor supremo, meu Deus, que amor é sempre todo amor. Amém. Oremos. Pai amado, nós agradecemos pela Tua palavra que nos instrui acerca do amor. Amor a Deus este que o Senhor demonstrou de uma maneira tão profunda que não fosse as Escrituras Sagradas e o Teu Espírito Santo nos instruir, jamais compreenderíamos, ó Deus, a profundidade do Teu amor para com as nossas vidas, para com a humanidade. O Senhor amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Ó Pai Santo, realmente não pode haver amor mais profundo e maior que este. Por isso, ó Deus, vivendo neste amor maior, dá-nos, ó Deus, o poder de lançarmos fora todo medo e vivamos para Ti de forma corajosa, intrépida. Ó Deus, reveste-nos, ó Deus, desta coragem necessária, porque sabemos que quem ama sofre, e que o sofrimento seja, ó Deus, a antecipação da glória que haveremos de ter, por sermos vitoriosos mediante o amor em Cristo Jesus. Aquece-nos, ó Deus, neste amor e faça com que nós, ó Pai, tenhamos sempre no coração motivos de oração, motivos de intercessão, e que o Senhor nos ouça, porque oramos em nome de Jesus. Reveste a Tua igreja, ó Pai, também da Tua paz, e permita-nos, ó Deus, exalar o bom perfume de Cristo, este amor profundo, na vida, ó Deus, de todo aquele que cruzar o nosso caminho, para que sejamos, ó Deus, reconhecidos como quem ama a Ti, demonstrando, ó Deus, cada um de nós, o nosso amor a Ti, no nosso gesto para com o próximo. Perdoa os nossos pecados, abençoa a nova semana que o Senhor nos dá, livra-nos, ó Deus, desta praga que está se alastrando cada vez mais sobre o mundo. Até aqui o Senhor tem sido gracioso para conosco, porém, ó Deus, suplicamos o Teu consolo em favor das famílias enlutadas, porque são muitas. Famílias que perderam, ó Pai, chefes, perderam esposas, perderam filhos, perderam avós, perderam tios, ó Pai, famílias inteiras que pereceram. Rogamos, ó Pai, que o Senhor venha amainar e extirpar esta peste, ó Deus, que está sobre a humanidade, por amor da Tua igreja, por amor do Teu rebanho. Cessa a praga, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, agradecidos, ó Pai, pela imunização que vem chegando aos poucos em nosso país, os idosos, as pessoas, ó Deus, com mais idade, e agora abrangendo a maior parte da população. Que o Senhor tenha misericórdia dos governantes, o Senhor tenha misericórdia, Deus, da Tua igreja, o Senhor tenha misericórdia de nós. Oramos em nome e por amor de Teu Santo Filho, nosso Senhor e Redentor, Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as ricas e eternas consolações, bem como a divina instrução do Espírito Santo de Deus, sejam sobre vós, povo amado e querido do Senhor, aqui e de todo lugar, agora e sempre. Amém.